Inclusive, estudando Chico Xavier, está muito nítido que a morte não existe. Que provavelmente a vibração continua. Aí você vai para o nosso lar, se você for lamentável, você vai para um umbralzinho e tal. Ah, aliás, fale sobre o umbral. Umbral é um tema interessante para quem não sabe o que é umbral, você pode até esclarecer para gente. O umbral é um tema bom. O umbral seria uma faixa vibratória presente em planetas como o nosso, que são categorizados como planetas de provas e expiações, onde vocês têm uma galera que já desencarnou, mas que continua muito presa a toda a estrutura mental, a todos os pensamentos e vícios que elas tinham aqui na vida. Elas não se prepararam ou não se desenvolveram. O churrasquinho, a casa, o carro... cara, o cigarrinho do capeta. Eu acho que até para além disso, aquela coisa do desafeto, do apego, do materialismo, do isso é meu, essa mulher é minha, essa casa é minha, esse emprego é o meu, eu sou o cara, etc e tal. E essas pessoas ficam muito presas. Quando você tem a saída do corpo físico, você não tem mais a dimensão física te distraindo, te chamando a atenção, diluindo as experiências no espaço e no tempo. Não, a mente fica completamente intensa. Soma-se a isso o que a gente chama comumente de psicosfera do planeta Terra. A atmosfera são as camadas de gases que envolvem o nosso planeta, protegem o nosso planeta contra os raios do Sol. A psicosfera seria a energia mental expelida por todo mundo que está encarnado. Pensa assim, cada pensamento que você tem é um peido verde. Pá, pá, pá. Se o pensamento for legal, dá um brilho. Se o pensamento for ruim, uma baixa vibração, tipo um peidinho verde. Então imagina formando uma densa camada verde. Essa camada vibratória está muito parecida com a dessa galera que desencarnou. Então o umbral é uma faixa, uma dimensão que reúne toda a matéria da psicosfera mais densa do planeta Terra, dos encarnados que emitem para esse plano mental, quanto dos desencarnados que, como saíram da matéria, mas ainda não conseguiram elevar o pensamento, também estão nessa faixa. O André Luiz descreve no livro dele, nos livros dele, que quando ele sai de Nosso Lar, que é uma cidade astral de uma galera mais assim, boa vontade, tipo um Paranormal Experience, assim, tem lá um bairro que acolhe caras assim, não está inaugurado ainda, né? A lei é a prova disso, volta depois. Mas tem uma galera já assim disposta a contribuir, fazer, não são também anjos, são pessoas normais, estão lutando ainda. Mas quando ele sai dessa cidade para chegar até a crosta terrestre, ele passa por esse umbral. E ele fala que é uma zona tempestuosa, escura, trevosa, que parece uma tormenta tóxica. Eu acho que essa é uma palavra muito interessante, uma nuvem tóxica, preta, que você precisa passar para chegar no planeta Terra. E tem coisas descritas nesses livros que você estudou pior que o umbral? Cara, o lugar onde vai o Hitler, por exemplo, tem umas fanfics interessantes espíritas. Existe uma ideia, uma fanfic interessante de que o Hitler teria sido aprisionado, não exilado sei onde, na psicosfera de Plutão. Na atmosfera de Plutão. E sabe qual que é a fanfic mais interessante nesse sentido? Porque essa é uma fanfic que eu não sei desmentir. Então nós vamos ficar só na fofoca do astral agora. Mas, em tese, o Gandhi, depois da desencarnação, teria aceito a missão de ir para lá, ficar com ele. Bela fanfic. Para reeducá-lo por 1000 anos. Eu já li isso. Preparando ele para voltar. Ele tinha o coração tão peludo. Realmente é uma paciência de Jó, né? Porque você imagina aquele velho gritando. Anos. Você tem que ficar falando, calma. Mas então, Non-violence, né? Tipo... Mas a reencarnação, ela é explicada em detalhes por Chico Xavier? Nossa.
Acho que ninguém explicou tanto, com tantos detalhes, tanto o entrevidas, né? Porque se você pega uma linha espiritualista mais oriental, tipo um Amit Goswami da vida, mas toda a linha oriental e teosófica também, da Blavatsky, o cara morre, reencarna, mas a consciência nesse meio do caminho não tem nada. É tipo um ping-pong, a consciência bateu, voltou, já reencarnou e já está numa outra. O Chico não, a obra do Chico vai descrever com detalhes o que acontece no entrevidas, né? Na verdade, a vida maior é uma sucessão de expressões orgânicas, de vidas orgânicas que vão se encadeando. Então, o Chico relata com detalhes, por exemplo, a situação. Eu acho que quem faz isso muito bem é o André Luiz mesmo, tá? Porque o André Luiz, ele começa a história dele, ele acorda num umbral. Primeiro livro, Nosso Lar, André Luiz acorda e fala assim, cara, eu guardava a impressão de que eu estava jantando e não sei mais o que, e de repente eu acordei na lama, como um mendigo, e recobrei a consciência e não conseguia saber onde eu estava, e perdido, desorientado, né? Com uma dor horrível no estômago, né? Porque ele morre por conta de uma úlcera, por conta de todos os desafetos, ódio, etc e tal. Hoje a gente já sabe pela psicossomatia, que é uma ciência já, o quanto a qualidade do nosso pensamento afeta o desempenho do nosso corpo. E, por exemplo, quanto o estresse, a raiva, o ódio podem causar problemas no sistema digestivo. O André Luiz vai dar detalhes disso. Detalhes de como é o umbral, do que está acontecendo ali, o quanto ele ficou perdido, até que ele começa a ver, no meio daquela confusão, daquele pandemônio, que é uma tempestade trevosa, ele começa a ver cortejos e excursões de pessoas que são luminosas, resgatando e tirando pessoas dali. E aí ele consegue entender, pô, mas por que eu tô aqui? Eu era um cara muito foda, muito bom, né? Um médico e tal, não sei o quê. Os caras falam, cara, se liga, baixa a bola que você ainda não entendeu porque você tá aqui. A hora que você entender, vai. E daí ele vai contando no livro todo o trajeto dele até chegar em Nosso Lar. Em Nosso Lar ele recebe tratamentos para recuperar o corpo espiritual dele, até que ele começa a ter vontade de servir, de ajudar, e ele vai contar como é que depois ele resolve colaborar, psicografando através do Chico os relatos que ele tem do mundo espiritual. Então, ninguém, cara, eu não conheço uma obra como a de Chico Xavier para relatar esse período em entrevidas. Com certeza, em termos de plano espiritual, a obra de Chico Xavier é o que há de mais completo para a gente saber sobre o outro lado, o que você não quis ver pessoalmente, no caso. Se eu tivesse visto... Você não precisaria desse programa aqui, né? Mas aí, então... Você levava o cheque, né? Mas daí eu ia ter que atuar através de alguém, né? Através da Carla aqui, nossa... Agora, experiências de quase morte levam cheque ou não? Uma experiência de quase morte que o cara teria que documentar e comprovar alguma coisa muito extraordinária, né? Do quase morte dele. Não, o quase morte ele acontece, né? Nesse caso, a experiência ela é biológica, né? Porque o cara, o ser humano morre e volta. Mas é que aí depende, só se o cara voltasse Eu preciso ler as regras desse concurso, né? Eu fico pentelhando toda hora sobre esse cheque. Capricorniano é uma bosta. O cara falou R$100, eu já tô aqui. Então, mas aí o que acontece? Eu queria entender mais sobre o processo de reencarnação. Nós estamos aqui encarnados, certo? Então isso significa que na nossa vida anterior, os problemas que a gente teve em vida, as complicações ali, os traumas, os conflitos e tal, foram solucionados no mundo espiritual para que a gente reencarnasse melhor do que na outra vida. Essa é a teoria. Mais ou menos, né? Porque não se resolve tudo no mundo espiritual. Porque por exemplo, você não resolve os problemas de viagem enquanto você traça a rota no GPS. Você só sabe se vai ter trânsito a hora que você está com o carro na rua, a hora que você está ali, né? A hora que bate um carro na sua frente, engarrafou tudo, quer dizer, não tinha como estar planejado. Tem coisas que a experiência tem que ser aqui.
A experiência na matéria, a experiência encarnado, na minha opinião, ela é uma experiência que nos dá a oportunidade de rever padrões mentais. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente está numa vida e você mata meu filho nessa vida. Uhum. Eu vou querer te matar. Sim. Eu vou ter ódio de você, eu vou querer te matar. E vai ser muito difícil naquela vida a gente conseguir mudar esse padrão mental. Aí você vai desencarnar, eu vou desencarnar, nós vamos descer o cacete lá no umbral, te pegar na porrada, você matou meu filho e tal, nós vamos ficar naquele ódio. Até que a gente consegue falar, cara, nós vamos ficar aqui até quando e tal. Você diz lá no umbral. No umbral. Tá, porrada. eu e você Eu e lá. você, porrada. MMA no umbral. Tá, a gente se encontrou lá, então você morreu primeiro, eu morri depois e tá, beleza. Quem morreu primeiro vai ficar Vai na ficar tocaia do esperando outro. lá. Tá Total. bom. Tá. Total. Como é que eu vou mudar esse padrão mental? Eu preciso mudar a perspectiva existencial de acordo com você. Enquanto eu encarar você como um assassino do meu filho, eu jamais vou te perdoar, a gente jamais vai construir alguma coisa juntos. Então, eu escolho, por exemplo, voltar como seu filho. Cara, eu acho que talvez eu possa parar de odiar você se eu começar a enxergar você no papel de pai. Ou o contrário, eu como pai. Ou você como meu filho, eu como seu pai. Eu como seu pai ficou mal, né? Não pode fazer isso, né? Não, por exemplo, você... Não, ficou bom. Não, tá bom. Então, a gente troca de papéis para ter uma experiência real aqui na matéria de uma outra perspectiva da personalidade daquela consciência, no sentido de redescobrir. Então dentro do ponto de vista reencarnacionista, por exemplo, quando você tem uma família que tem várias tretas, a filha tem uns ciúmes de arregaçados do pai, por exemplo, coisa e tal, você tem ali, na verdade, atores invertidos na peça teatral da vida, redescobrindo perspectivas diferentes para ressignificar o passado. Por isso até que quando a gente encarna, a gente não lembra da outra vida. Porque se a gente lembrasse o que a gente fez um com o outro, por exemplo, eu tô aqui na sua frente hoje, tô achando você um cara super legal, mas se eu soubesse que você matou meu filho na outra vida, o desafeto todo estaria aqui. Tá, a gente vive uma vida como pai e filho. Pô, e dá tudo certo, tem N coisas que surgem meio que espontaneamente entre nós, mas a gente consegue resolver. Não, pai, eu te amo acima de tudo, tal, blá, blá, blá. Morremos. Certo. Chega lá, a gente vai rever toda a temporada, não só a última. Sim, a gente vai pegar os episódios anteriores. Sei. Fala assim, não, agora eu sou capaz de te perdoar, porque eu vi o outro lado. Então a reencarnação tem muito a ver com um ajuste, com lei de causa e efeito, com essa ideia de que não existe injustiça no universo. Eu acho que isso é uma parada muito legal. Nada é injusto, tudo está no seu lugar, tudo tem uma razão. Então não é exatamente o porquê que isso está acontecendo comigo agora, mas tipo, tá, pra que isso está acontecendo comigo agora? O que é que eu tenho que aprender com essa situação? Porque se eu entendo que existe um todo, um Deus, ou uma inteligência por trás do universo, e essa inteligência é justa, é boa, é amorosa, por que tá todo mundo fudido no planeta? Tá, não tem gente fudida no planeta, tem gente vivendo as experiências que precisa viver para atingir os patamares de consciência. Estão passando por processos de evolução. Exatamente. Mas aí, desculpa, Kuro, mas nesse caso, só para eu entender, isso que você explicou pra gente, você tirou de onde? Você tirou da literatura escrita, psicografada do Chico Xavier, ou você está dando uma interpretação sua? Não, claramente da obra de Chico Xavier. Tá, então tudo isso que você passou pra gente agora é a mais literal interpretação da obra de Chico Xavier. Agora, quando a gente fala de obra de Chico Xavier, parece que isso é uma ideia originária dele, né? E se você estudar a fundo com uma certa crítica, você começa a perceber que o Chico fez foi popularizar um sincretismo. Um sincretismo e uma concepção já muito antiga do universo e da vida, que é o hermetismo. Então, se você pegar o Caibalion, por exemplo, de Hermes Trismegistus, e as 7 leis herméticas... Sim, do Egito, lá que o tarô que a gente tirou era dele. Se você pegar as 7 leis herméticas, você vai ver que
todas as leis herméticas são explicadas em detalhes ilustrados na obra de Chico Xavier. Só que o conhecimento hermético antes era restrito a sociedades iniciáticas muito fechadas, até por conta da perseguição da igreja, etc. e tal. No iluminismo ele começa a voltar, começa a ser traduzido de novo, mas ele foi guardado a 7 chaves por muitos séculos. Então, o que a obra de Chico Xavier faz é pegar um conhecimento ancestral da humanidade, e eu diria assim, tanto as filosofias orientais, budismo, hinduísmo, você pega o core dessas religiões, elas são todas muito harmônicas com o Kybalion e com as leis herméticas. O que Chico Xavier faz é pegar isso e democratizar. Que está publicado, está fora, ele tirou da caixa, ele abriu uma caixa de Pandora, ele abriu ele pegou tudo aquilo que era segredo das altas escolas iniciáticas e meteu nos livros dele. Então o trabalho que ele faz, muito mais do que uma revelação, tem muita coisa original, claro, mas também é uma democratização de conhecimentos ancestrais.